Olá, pimpolhas e pimpolhos do meu coração, tudo bem? Espero que sim. Bom, hoje o título da nossa videoaula falará sobre dos tipos de pergunta que podem aparecer durante a exposição do TCC. Bom, vejamos. Existem dois tipos de perguntas que podem aparecer durante a exposição de um TCC. Quais sejam? Temos as perguntas diretas e indiretas. Quanto às perguntas diretas, e por óbvio, deduz-se simples, é uma dedução simples, que aparece no sentido seguinte: é uma pergunta que é feita dentro do próprio TCC por algum integrante da banca e ele simplesmente olha a lauda X, um dado parágrafo Y e faz a pergunta Z. Pode? Pode. Naturalmente é o que se espera. 90% das questões quando qualquer equipe ou a pessoa simples, apenas ela apresenta o TCC, 90% das questões são diretas. Ou seja, a pergunta direta nasce da extração do próprio conteúdo do TCC. Ou seja, são perguntas que são feitas dentro do próprio trabalho de TCC. E a pergunta indireta? Por óbvio, a ilação que se faz, o pensamento que é construído é muito fácil. Se a pergunta direta é extraída dentro do próprio corpo do trabalho de conclusão de curso, a pergunta indireta por seu turno é simples. É aquela que é extraída fora do seu TCC. Fora da zona de conforto que você desenvolveu quando está apresentando o seu TCC. Simples assim. A direta é dentro do próprio trabalho. É feita a pergunta onde? Dentro do próprio trabalho. E a indireta? Ora, por óbvio, é fora. É feita fora do próprio trabalho. E a gente consegue perceber isso por quê? Por um motivo simples. Às vezes, algum membro da banca simplesmente faz a pergunta e retira a questão e faz a relação com o título do seu TCC. Vamos colocar uma pergunta indireta como exemplo. Suponha que o título do TCC seja algo relacionado à reforma ou sobre um novo Código de Processo Civil. Muito que bem. E os alunos, ou o aluno apenas, elaborou um trabalho magnífico, um TCC maravilhoso. E ele usou as referências dele, simplesmente, e colocou. Um dos integrantes da banca simplesmente fez uma pergunta indireta, porque ele assina um boletim ou uma determinada revista X e que algum jurista falou sobre a nova reforma do Código de Processo Civil, ou como queiram, um novo Código de Processo Civil. E aí ele pinça a pergunta indireta, relaciona com o título e faz a questão. Isso pode? Deve aparecer. Deve aparecer. Ah, mas isso não vai induzir em erro? Não. Mas peraí, você disse no vídeo passado, pera lá, professor, pera lá. O senhor disse no vídeo passado que pergunta indireta não deve ser feita. Não, não foi isso que eu disse. A pergunta indireta, ela pode aparecer aqui nesse contexto capciosa. A pergunta capciosa, ou seja, aquela que induz em erro, ela pode aparecer. Via de regra, não, porque a pergunta indireta não é capciosa e, se for, não tem efeito. Cumprirá ao coordenador do TCC perceber o teor da questão.
exatamente para que algum integrante não tenha birra com alguém que está a expor o TCC e faça uma pergunta para expor a pessoa ao ridículo. Isso não pode. Isso é uma questão capciosa, isso deve ser afastado, até porque o elemento é científico e não emotivo, ok? Então, as perguntas são feitas de um modo racional, metodologicamente construídas, ok? Belezinha? Ok. Ah, peraí, você fez uma pergunta capciosa, professor, no vídeo passado, o senhor disse que induziu um aluno em erro. Sim, falei, continuo falando e continuarei a fazer toda vez que eu perceber que existe violação de direito autoral ou que o aluno ou aluna ou a equipe não elaborou o TCC. Isso, inclusive, deve ser feito. Tá certo? Então a pergunta indireta nasce da constatação, da percepção de que é retirado de um lugar, é retirada a informação de um lugar e eu faço a relação com o título do meu TCC. Isso pode, deve ser feito inclusive, porque ao retirar os alunos dessa zona de conforto, eu simplesmente possibilito com que o aluno possa experimentar, responder de um modo mais profundo e não apenas no tocante às informações que estão no seu TCC. Isso é muito simples e fácil de entender. Então, necessário se faz perceber que as perguntas diretas e indiretas são companheiras constantes. São amigas, parceiras constantes da banca examinadora. Se não se percebe considerações assim, às vezes a banca até faz apenas perguntas diretas. E como aparecem os tipos de perguntas diretas dentro de uma banca? Simples. As laudas número 61 do seu trabalho, as laudas número 69 do seu trabalho, as laudas número 275 do seu trabalho, ou seja, uma pergunta direta. Por quê? Eu estou indicando a lauda em que se encontra, que é no próprio TCC. Isso é uma pergunta tipicamente direta. Indireta. Ora, eu pego uma informação de uma revista ou periódico ou jornal que não foi citado durante o TCC, durante a elaboração do TCC, leio essa matéria, converto em uma pergunta e faço a relação com o título do seu TCC. Pode? Deve ser feito isso. É interessante que os alunos preparem-se para esses dois tipos de perguntas. Ah, professor, é muito difícil. Não, não é. Por quê? Se o aluno leu o trabalho, é evidente que através da informação que ele leu aqui, que ele está aqui, nessa zona de conforto, onde consta a elaboração do seu TCC, ele simplesmente terá condições de responder perguntas diretas e indiretas. Isso é natural. Ah, professor, será? Creiam-me, isso é absolutamente natural. E por que é natural? Por um motivo muito simples. Quando se faz perguntas indiretas, eu forço, no bom sentido, com que o aluno desenvolva um raciocínio além do que consta no seu TCC. Esse é a estruturação de um pensamento sistêmico, onde eu saio da minha zona de conforto e amplio o leque de ação. Isso é saudabilíssimo desenvolver, porque senão ficaríamos naquelas perguntas da terceira série do ensino fundamental. O que é um coelho? O que é um cachorro? Charada, 2 pontos. Tem 4 patas, tem um rabo, 2 orelhas, um focinho, 2 olhos, pelo e faz au-au. O que é? A, gato. B, peixe. C, cachorro. D, NDA. A pessoa vai lá e põe peixe. Não. Então fica um negócio muito complicado. Por quê? Porque as pessoas precisam aprender
a responder perguntas de ordem indireta. Porque eu possibilito uma visão mais ampla do meu TCC. E creiam-me, as pessoas que elaboram um TCC, simplesmente constroem a argumentação do seu TCC, seja apenas uma pessoa ou uma equipe, pouco importa, quando ela constrói e domina o trabalho, seja pergunta direta ou indireta, ela simplesmente responde com o pé nas costas. E por que faz isso? Porque conhece o teor inteiro do TCC. Então, é muito importante conhecer o trabalho como um todo. É por isso que em vídeos anteriores eu falava sobre que se faz necessário conhecer um trabalho de conclusão de curso em seu inteiro teor, todos os integrantes. É óbvio que se a pessoa fez o TCC só, é dever dela conhecer o TCC inteiro. Isso é óbvio. E aqui cabe a pergunta: professor, depois que eu elaborei o TCC, eu devo lê-lo novamente? Deve. Tantas vezes quantas forem necessárias. Até o dia da apresentação. E digo mais, se for em equipe, a equipe constrói perguntas possíveis e inimagináveis de serem feitas. É assim que se treina para um TCC, tá? É assim que se constrói uma análise mais forte para um TCC. Porque senão, não adianta apenas construir o TCC e nada mais. Ficaria vazio e sem sentido, tá certo? É por isso que se deve ler o TCC em seu inteiro teor. Todos da equipe devem ler o TCC em seu inteiro teor. Senão fica algo vazio, como disse em vídeos anteriores. Suponha que a equipe que irá apresentar o TCC seja composta por 5 pessoas. Faltam 2, ficam 3. Um ficou preso em uma enchente e o outro, em verdade, teve um piriri. O que acontece? Aqueles 3 terão que apresentar o TCC. Ou, se quiser, existe uma possibilidade de que, através da sensibilidade do coordenador do TCC, adie-se a apresentação e simplesmente escolhe-se uma outra data para posterior apresentação. Tudo bem? Mas, em geral, apresenta o TCC, e aqueles 2 que faltaram apresentaram o TCC todo e apenas os 2, em uma data específica, é claro. Ok? Então, gente, esse foi o assunto de hoje. E qual foi? Perguntas diretas e indiretas que podem nascer durante a exposição do trabalho de conclusão de curso. Perguntas diretas são aquelas que constam dentro do próprio TCC, indiretas, onde algum membro da banca, ou a banca inteira, ou quase toda, simplesmente extrai de um lugar e faz a relação, e faz a ponte, faz o link com o título do seu TCC, ou de acordo com a análise que se está a conduzir durante o TCC. Beleza? O meu nome é Adriano Guia Ferraro. Eu tenho um grupo no Facebook intitulado TCC Simples e Fácil. TCC Simples e Fácil. Tenho também um canal no YouTube intitulado Adriano Guia Ferraro. Então, aos 2 eu peço, acessem, comentem e compartilhem. Um forte abraço, tchau, tchau, beijos, pimpolhas e pimpolhas. É isso, tchau, tchau.